seja muito bem-vinda ao Emagreça com a Lúcia. Hoje nosso tema é o que é você que tem o controle da sua alimentação e como fazer as escolhas certas. Eu sou Lúcia Zamboni, especialista em emagrecimento, e hoje a gente vai falar sobre mudança de comportamento. Porque no fundo, você sabe exatamente o que você tem que fazer. A questão é, por que não faz? Sim, hoje eu vou te falar sobre as melhores formas de se alimentar, eu vou te falar sobre os alimentos mais saudáveis, sobre questões econômicas relacionadas à mídia dos superprocessados, à mídia do carboidrato, mas talvez isso tudo você já até saiba. A grande questão é de por que você faz ainda a escolha menos saudável, a escolha que não te leva ao emagrecimento. Mas vamos lá, que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair transformada de tudo isso que a gente está vivendo aqui. Principalmente em tempos de quarentena, em que o teu vizinho, o teu colega aí de sala, o teu vizinho de baia é a tua geladeira e a sua despensa. E aí, como lidar com isso? E hoje eu vou te ajudar a entender sobre o poder que você tem, o poder de escolha que você tem. Porque eu tenho certeza que a pipoca, a batatinha frita, Ruffles, Pringles, sei lá o que você gosta, o chocolate, o bis, o biscoito recheado, o biscoito Mabel, não sai pulando da despensa pro seu colo e diz, me come. Muito pelo contrário, ele tá lá quieto. É caro, você precisa botar dinheiro para ter acesso a esses produtos. E nesse momento eu tenho certeza que também você não quer estar gastando muito dinheiro. Mas por que no final das contas você faz esse tipo de escolha? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica até o final, porque tem um presentinho para você no final desse vídeo. Então o que acontece? Tudo que eu somos, é o que a gente come. Então, se eu como alimentos super processados, se eu como alimentos de baixo índice nutricional, é isso que eu tô dando para minhas células. Então, se eu tô me alimentando de forma pobre, o meu organismo tá mais fraco. Eu não tenho tantos nutrientes, eu não tô tão bem nutrida, eu não vou estar saudável. E presta atenção, em tempos de pandemia, o que a gente mais precisa é não só fazer a reclusão, claro, fique em casa, mas você também precisa estar saudável. E o que te deixa saudável? Eu costumo dizer aqui em casa para as minhas filhas que é o seguinte, ó. O que faz a criança, eu e você, tomar bastante água, ficar quentinha e, o último, aposto que é uma surpresa para você, ser feliz. Sim, a felicidade imuniza. Mas eu não vou entrar a fundo aqui porque esse não é o tema do nosso vídeo de hoje. Tem outro vídeo que talvez eu faça mais pra frente que é sobre felicidade. Tá até chegando um material, comprei um material teórico novo para poder estudar e me aprofundar mais aqui, mas não é o tema de hoje, apesar de eu ser um tema que eu realmente amo. Então hoje a gente vai falar sobre as suas escolhas alimentares. Então você já percebeu que a sua escolha alimentar vai te trazer mais saúde, inclusive. Mas mais que isso, olha só, todos os resultados, olha só o poder da tua escolha. Você vai escolher que tipo de alimento ingerir e esse alimento vai te trazer mais saúde. Inclusive, você não é só o resultado do que você come, né? Porque é o que as suas células, é o insumo que você está dando para as suas células se reproduzirem. Mais do que isso, os resultados da tua vida, eles são baseados no que você faz, nas escolhas que você faz. E assim, ó, é diretamente relacionado. Se você faz uma escolha X, você vai necessariamente ter um resultado X. Você tá feliz com o resultado que você tem na tua vida hoje? Você tá feliz com os resultados que você tem na sua vida hoje relacionados ao teu peso, à tua saúde, a como você está se comportando com você mesma, o tanto que você tem cuidado de você mesma, o quanto que você tem entregado para o seu trabalho, o quanto que você tem sido uma boa pessoa para sua família, para os seus amigos.
E tudo isso é escolha. Todas as escolhas que você faz te levam a esse resultado. Então, estamos falando da escolha X. Aí você pode me dizer aqui agora: ai, Lúcia, não. Até tem algumas coisas que eu tô feliz e eu acho que é isso que eu quero. Mas tem outros resultados que eu não tô feliz, eu não tô gostando. Eu não tô gostando, por exemplo, do quanto eu tô pesando na balança, que é o nosso foco aqui em emagrecimento. Mas isso também funciona, quer saber? Ó, pro quanto você tem na tua conta bancária. Se você tem investimento ou se você tá devendo. Também é fruto das suas escolhas. E a escolha que você está fazendo está te levando a esse resultado. E aí, olha só, a magia, a lindeza da coisa, a parte boa é que se você está plantando X e colhendo X, você pode a qualquer momento escolher plantar Y. Simples, simples assim. Se você começa a plantar Y, você vai começar a colher X? Dá para plantar Y e colher X? Não, essa aqui é a lindeza da coisa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Porque às vezes, o que você estava plantando, o seu X, era aquilo que você achava que era sensacional. De nossa, Lúcia, o que eu sabia. Tô fazendo aqui um Netflix do seu conteúdo. E ainda assim, sabendo tudo que eu sei, ainda assim eu continuo tomando as mesmas decisões, eu continuo ainda fazendo as mesmas escolhas. O que acontece então, gente? Eu preciso me entender o porquê, mesmo tendo um novo conhecimento, eu continuo fazendo as escolhas antigas. E isso tem muito a ver com o nosso comportamento. E aí o nosso comportamento ele também vai se subdividir em outras faces. A primeira é, porque eu sempre fiz assim? É um hábito. Eu sempre fiz assim, então eu continuo fazendo. E por isso eu sempre, é automático, já tá ligado no automático. Sabe aquela coisa de, mas sempre foi assim? Eu sempre fui na geladeira e procurei por pão com requeijão. E agora a Lúcia tá dizendo para procurar cenoura com azeite e orégano. É novo isso para você, até porque o teu cérebro ele está preparado para o estímulo quando eu tenho fome. O meu condicionamento, o meu hábito é ir para a geladeira e buscar pão com requeijão, ou pão com queijo, ou ir na despensa e buscar o biscoito Mabel, ou enfim, o que é que você tem acostumado, o que você tem de hábito. De hábito, eu só tô dando exemplo de hábito ruim, que é para ficar bem marcado. E aí, a partir de agora, você já sabe que precisa buscar um alimento mais saudável. Só que o seu cérebro, ele quer o estímulo. Quando você vai para a geladeira, o seu cérebro já está esperando o pão com requeijão, porque está condicionado a isso. E aí, quando você vem com outro, não, vou comer cenoura com azeite e orégano. Azeite, gente, cenoura, azeite, orégano. Pepino picadinho, cenoura picadinha com azeite e orégano. Delícia! Né? Inclusive libera mais serotonina e dá mais prazer imediato do que o pão com requeijão, mas o seu condicionamento não é esse, por mais que você já tenha esse pensamento. Então você vai ter que começar a quebrar, e aí o que a gente faz? A gente começa a racionalizar. Qual que é o antídoto para isso? Racionalizar. Você perceber que é você que está no comando. Então, se você decidiu que a partir de agora você vai buscar na geladeira cenoura e o pepino, que talvez você já esteja até cortadinho ali para ficar mais fácil nesse momento de escolha, e você vai racionalizar de não, é isso que eu quero. Não abre possibilidade para o questionamento. Porque se você abrir possibilidade para o questionamento, o que está mais forte ali no teu cérebro? O que seu cérebro vai querer ser alimentado? Né? Vai querer trazer para o seu corpo? O pão com requeijão. Então não abre questionamento. Até que se torne um hábito esse tipo de alimento saudável. Não, agora o meu hábito é ir à geladeira buscar por legumes crus. Eu sempre tenho uma salada e tal, então mas você percebe que para isso acontecer precisa ter mudança de hábito, porque senão o que você vai sair do automático? Eu quero pão com requeijão. Eu vou para a despensa buscar o biscoito Mabel. Eu digo biscoito Mabel porque muitas das minhas pacientes e muitas das alunas do EMA, elas relatam esse danado desse biscoito Mabel. E eu vou te dizer aqui uma fraqueza minha. O meu ponto fraco é fandangos, gente. É podre, é horrível, mas é o que a gente gosta e tá tudo bem. Só que eu vou buscar na minha fome o fandangos, o biscoito Mabel? Não. Eu vou buscar na minha fome aquilo que me faz bem. Eu, Lúcia, vou buscar na minha fome, sabe o quê? Que eu já sempre tenho em casa coalhada feita em casa. E eu como coalhada com mamão
e chia. Olha a diferença. Olha a diferença entre comer fandangos e comer esse tipo de alimento. Gente, o que eu tô dizendo é que você domina a tua escolha. E o que você tá botando dentro do teu corpo é aquilo que você tá dando de insumo para suas células reproduzirem, que vai te trazer mais saúde, que vai te trazer outros resultados na balança. Se todas as horas que eu tiver a fome do meu lanchinho no meio do dia eu for comer fandangos, eu vou ter uma saúde, comportamento X, resultado X. O que eu tô te falando é o inverso, olha, eu tô indo pro Y e o meu comportamento do Y, ele necessariamente vai ser melhor. Não tem como eu manter o grau de inflamação no meu corpo, porque esses alimentos superprocessados, eles são extremamente inflamatórios, são extremamente cheios de sódio, de conservante, então vai me inchar além disso. Diferente do resultado de eu ter uma coalhada feita em casa, extremamente natural, com chia, que é uma fibra, e mamão. Eu necessariamente tenho que ter um resultado diferente. É impossível eu plantar X e colher Y. Assim como é impossível eu plantar Y e colher X. Então vai ter uma mudança de comportamento necessariamente. Agora, por que você não faz também, né? Bifurcando entre, Lúcia, já entendi, eu já tenho conhecimento, já falamos sobre por que você não fazia. Por causa do conhecimento, depois por causa do hábito, e tem um terceiro elemento que é o mais complexo, não só por isso ele ficou pro final, que é as nossas crenças. Existe um porquê. Sempre, enquanto psicóloga, eu posso te dizer com propriedade, existe um porquê você fazer tudo o que você faz. E é um porquê, às vezes, ele é racional, às vezes você controla. E esse é o convite do item 2, né? Do segundo item que a gente falou, sobre racionalizar. Eu vou escolher o pepino, eu vou escolher a coalhada em detrimento ao alimento ruim. Então, racionalizei. Mas às vezes, tem muito do nosso comportamento, ele é balizado por conta do nosso inconsciente, das nossas crenças inconscientes, que estão ali guardadas. Já aconteceu alguma vez com você nossa, não sei porque você faz alguma coisa, depois você diz, não sei por que eu fiz isso. Quando você racionaliza, quando você traz para o consciente a tomada de decisão daquele comportamento, você diz, puxa vida, de verdade, eu fiz sem pensar. Mas é alguma coisa que estava dentro de você. Porque se não tivesse dentro de você, você não teria feito nem sem pensar, né? Então isso é o seu inconsciente aflorando. São as suas crenças mais que te levam a fazer esse tipo de comportamento. E eles são muito fortes. Precisa de muita disciplina para transformar essas crenças, né? Porque o que acontece? É como se fosse uma estrutura. A crença é a nossa infraestrutura. Ela tá aqui, dando suporte para os meus hábitos. E aí, então, para os meus hábitos trazerem as minhas escolhas. Então, você percebe o que eu fiz nesse vídeo? Eu te disse da parte mais superficial, que é mais fácil. É mais fácil conhecimento consciente para depois vir para o hábito. Estou construindo um hábito e então, por último, são as crenças. Isso significa que para chegar às nossas crenças, talvez eu tenha que furar esse poço um pouquinho mais fundo para eu encontrar as razões efetivas de por que eu me alimento dessa forma. Olha que viagem, fica comigo, vamos embora que vai fazer sentido no final. Por mais que esteja parecendo muito louco, é tudo ciência, gente. Eu tô passando para vocês ciência, não é achismo da Lúcia, é conhecimento, é assim que a gente funciona, é assim que acontece o nosso comportamento. Então, tá bom, Lúcia, o que eu faço agora? A primeira coisa para você mudar suas crenças é você entrar em contato com a sua essência. Como é que eu entro em contato com a minha essência, Lúcia? Que trem complicado. Prestando atenção, ouvindo você. Por que aí eu vou chamar então de sabotagem. Por que então, ao abrir a geladeira, você escolhe o pão com requeijão, ao invés de o pepino e a cenoura temperadinha? Porque tem uma necessidade baseada nas suas crenças de se manter gorda, de se manter acima do peso, de se manter na obesidade. Olha só que coisa mais maluca. Não tem nenhum comportamento que não seja pautado em uma
é uma grande verdade que você tem dentro de você. Pode ser consciente ou não. Tá comigo? Então, o que acontece? A gente precisa escutar e fazer o caminho inverso. Fazer o caminho inverso. E aí é que tá, aí é que separa as meninas das mulheres. Porque fazer o caminho inverso de eu tenho uma necessidade absurda. Olha, Lúcia, eu até fui. Então vamos lá, o que acontece muito com frequência? Eu até fui na minha primeira necessidade, eu até fui na geladeira e apesar de ver o pão com requeijão ali, eu fui na cenoura e no pepino temperadinho, né? Até consegui ir. Só que eu consegui isso na primeira hora. Daqui a pouco eu precisei de novo ir pra geladeira e quer saber? Eu falei um belo de um F e disse, quer saber? Eu vou atender a minha necessidade porque eu tô sofrendo, porque eu tô precisando agora. E tem uma frasezinha que vocês dizem que eu já disse muito também e que eu tenho uma raiva desse negócio que é porque afinal de contas eu mereço, eu tô passando aqui por esse confinamento, eu tô merecendo, não tá merecendo não, tá? Para com isso. Mas aí no segundo momento você não consegue manter esse comportamento legal que você fez no primeiro. É a tua crença gritando. Você precisa estar no sobrepeso. Por favor, não saia do sobrepeso, porque tem uma crença, tem uma razão inconsciente de você estar ali. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre crenças, tá? Mas crença é o que baliza a gente o tempo inteiro e pra tudo. E aí, quando você vai de encontro e continua mantendo o danado do pepino e a cenoura ao invés do pão com requeijão, o que você tá fazendo? A cada tomada de decisão, gente, a cada tomada de decisão contrária à sua crença, mais forte você fica e mais fraca você vai fazendo a crença. A cada vez que você alimenta a necessidade da crença em deixar você acima do peso, mais forte essa crença fica. Mais forte essa crença fica. Então você está alimentando a crença. Ao passo que na mudança de comportamento, e o tema do vídeo é você tem o controle alimentar, como fazer as escolhas certas. Eu tô te dizendo exatamente, profundamente, no nível, assim, hard de entendimento. Eu tenho certeza que você tem condição de entender isso junto comigo, de fazer essa mudança de comportamento. Então presta atenção, para fazer a mudança de comportamento mais profunda, você precisa ir contra a crença, contra a natureza. E aí é o que separa a menina das mulheres. Por quê? Dói, gente. Dói fisicamente. Ontem eu estava atendendo uma paciente e eu achei tão lindo ela falando assim, eu tô fazendo as minhas escolhas diferentes, mas eu sinto dor, e eu sinto dor física. Não é só aquele desconforto, sim, gente, porque a gente tá rompendo barreira. E todo o seu corpo, todo o seu sistema cognitivo tá trabalhando para que você não rompa aquela barreira. Porque existe uma causa, mesmo que você não conheça, e a gente não tem aqui a intenção de conhecer. Isso você vai para terapia, isso eu faço em consultório. De você entender a causa que está te levando ao sobrepeso, mas se você, às vezes, nem descubra, mas se você agir contra essa força, mais forte você vai ficar. Mais forte você vai se tornar. Menos alimento você está dando para essa crença. Então, menos força, e quanto mais você vai fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Porque essa crença vai cada vez perdendo mais força. Dependendo da crença, ela pode desaparecer. Mas existem crenças muito fortes, muito arraigadas, principalmente relacionadas à nossa primeira infância, às questões de mãe, de pai, e que talvez elas não sumam, mas elas ficam mais murchinhas, mais fracas, em que você percebe que outra crença, que é a sua crença de poder, porque quando você faz uma escolha baseada na sua melhora, de olha, eu escolho emagrecer, eu escolho abrir mão do pão pelo pepino, pela cenoura temperado, o que você está fazendo? Você está fortalecendo um outro lado seu, que é eu que mando, eu faço as minhas escolhas, eu determino como eu vou alimentar, né? Afinal de contas é isso que a gente está falando hoje. Como fazer as escolhas certas. Eu determino. Eu tenho o controle da minha alimentação. Eu tô fortalecendo você no sentido... Eu tô me fortalecendo, né? No sentido... E outras crenças. No sentido de que eu domino, eu determino o que eu quero e eu tenho o controle. Eu tenho o controle. Muito do que eu vejo, gente, das alunas do EMA em consultório é a frase assim: eu já não acreditava mais em mim. Porque eu já entrei num monte de dietas, eu já emagreci e depois engordei de tantas formas que eu não consigo mais, eu não confio mais em mim. Percebe? E a gente, quando você diz e cumpre o que você falou, o que você está fazendo? O inverso. Você está dizendo para você mesma, eu tenho controle.
dói, e dói, e dói. Mas cada vez vai ficando mais fácil. E o comportamento Y, a gente falou de X e de Y, e o comportamento Y vai ficando com resultado cada vez mais Y, que é o seu peso menor. E não você mais magra, mas olha só que ganha, que bola de neve do bem. Você mais magra e com saúde. É o que todo mundo quer, né? E mais. Você mais magra, com saúde e com crenças fortalecedoras. Com crenças fortalecedoras de você dizendo pra você mesma: eu consigo, eu faço, ao que eu me proponho eu cumpro. Ui, vontade de espirrar. Desculpa. Desculpa, bora. Então, é um ganha-ganha danado. Mas precisa romper essa barreira? Precisa. É mais difícil? É, né? Pegou essa parte? Isso é muito importante. Você perceber que você tem o controle, né? E que romper esse controle... E, gente, eu gosto muito de falar isso, que é: preste atenção em você, perceba seu sofrimento, não negue o seu sofrimento. Ah, porque tem que ser fácil? Não. A gente tá falando de emagrecimento. Emagrecimento, parar de fumar, perder qualquer tipo de vício. E a alimentação, ela estimula a área do cérebro, a alimentação rica em carboidrato, ela estimula uma área do cérebro em que ela é muito pautada. Ela é a mesma área do cérebro, ela é a mesma área do cérebro que é estimulada pela cocaína, gente. O açúcar estimula a mesma área da cocaína. Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso? É muito desafiador emagrecer. E perceba a sua dor. Não ignore você, não ignore a sua dificuldade. Perceba a sua dificuldade e se fortaleça nela. De quando você for pra geladeira. Eu tô usando sempre esse mesmo exemplo para ficar claro. Você coloca aí encaixa aí na tua realidade. E quando você vai na geladeira e abre a geladeira, ao invés de pegar o pão com requeijão e pega a cenoura com pepino, você tá dizendo pra você mesmo: eu controlo. Eu tenho o comando. Eu determino quanto que eu vou pesar e eu sei qual é a melhor escolha pra mim. Mesmo que doa. Mas a vontade é enorme de comer pão com requeijão. Perceba que é natural. Aceita você. Se pegue no colo. Para de brigar com você mesmo. Porque eu sei que você briga demais com você mesmo. Que você... O que eu mais ouço de: eu sou a minha maior algoz. É assim que funciona mesmo. Então, vamos parar com isso. Primeiro, se pegue no colo. Se cuide. Perceba os seus sentimentos. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro. E mesmo que a gente esteja caminhando para um lugar melhor, a caminhada pode ser sofrida. A caminhada também vai ser sofrida o tempo inteiro? Não vai ser sofrida o tempo inteiro, não. A caminhada também tem as partes boas. Quando você começa a acostumar de: nossa, mas o pepino é gostoso mesmo, pepino com cenoura. E é gostoso mesmo. Você começa a achar a beleza. E outra coisa que eu adoro perceber é: quando eu cuido de mim, isso me dá prazer. Quando eu percebo e eu finalizei ali a minha ação, o meu lanche, eu realmente escolhi e cumpri e banquei a minha escolha pelo meu lanche saudável na hora da fome. Quando terminou aquele conflito, aquele caos, eu olho e digo: ai, que bom que eu cuidei de mim. Sabe aquele inverso da culpa de quando a gente come demais, que eu tenho certeza que você conhece, assim como eu conheço, de: ai, não devia ter comido tanto. Você acabou de dar a última garfada daquela comida que você comeu um monte. Você pensa: ai, que arrependimento, já vem a culpa. Logo em seguida, acontece o inverso quando você faz a escolha certa. Já vem o orgulho logo em seguida. Ai, que bom! Parabéns, Lúcia! Parabéns, Andréia! Parabéns, Silvia! Parabéns, Didi, que tá aí assistindo a live com a gente. Entende? É delicioso também. A caminhada não é só difícil. A caminhada também é deliciosa. Vale a pena. Você começa a encontrar prazer na caminhada. Porque a gente não tá falando aqui sobre ter prazer só quando ficar magra. Não, é ter prazer hoje e agora. Hoje e agora. Prazer em cuidar de você. Mas eu tô me estendendo aqui, tem outras... Eu quero trazer mais conhecimento ainda pra você. Porque olha só, tem algumas questões que eu quero que você também considere nessa questão de você perceber que você tem o controle da alimentação. E que você pode fazer as escolhas certas. Então eu vou te dar alguns elementos que te ajudam a fazer essa escolha desses elementos. Então presta atenção.
Como é que nós vamos fazer aqui? A alimentação mais saudável, hoje, ela é tida, e é um mito, como sendo mais cara. Ah, comer orgânicos é mais caro. Comer produtos naturais é mais caro. Comer no self-service é mais caro. O self-service de comidas naturais é mais caro. Gente, não é. Não é. Esse é um mito que eu não quero que você caia. Comer de forma mais saudável é mais barato. Olha aqui, o que é mais barato? Alface ou arroz? Alface ou carne? Linguiça? Se você vai no mercado, os legumes é o que tem de mais barato no seu mercado. Do que o óleo, do que o chocolate, do que as suas guloseimas, do que o biscoito. Os legumes é uma das partes mais baratas do seu mercado. Então, quanto mais legumes você consumir, mais barato fica. E eu vou te dar um outro exemplo, quer ver? Você vai no self-service, então você vai levar, eu como no self-service, eu moro self-service do lado do meu trabalho todo dia e é lá que eu vou comer. O teu prato fica mais barato quando você coloca um montão de folha, um montão de legumes, ou se você coloca aquela fatia de lasanha que sempre tem no self-service, você bota aquela fatia de lasanha. Entende? Isso, as verduras são mais baratas, né, Dé? Então, o que acontece aqui? Não, fica mais barato o seu prato. Isso é um mito, gente. É um mito de que a comida saudável é mais cara. Onde a comida saudável é mais cara? Tem alguns lugares que eu já vou dizer pra vocês não caírem nessa cilada. Sabe onde? Naquelas lojas, estilo produto natural, que tem aqueles sementes, aquelas lojas lindas, que tem um monte de semente, que tem as coisas a granel, aquelas lojas, elas são bem caras. Quando você inventa de tomar suplementos, os suplementos também são muito caros. Só que eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de alimentação de verdade. Não tô falando de você consumir pílulas, consumir vitaminas, consumir substâncias que são muito difundidas por causa da indústria, gente. Isso é uma indústria, não caiam. Inclusive, tem uma pesquisa, uma pesquisa, eu não vou lembrar agora a fonte, eu sinto muito, mas é muita informação, eu retenho a informação e as fontes me fogem de fato. De que, inclusive, o trigo, hoje, a gente tem uma grande índice de intolerância ao glúten, de dificuldade de ingestão ao glúten. Eu não sou celíaca, né, que tem intolerância ao glúten, mas eu percebo que toda vez que eu como pão, e eu adoro um pãozinho integral, um pão sírio integral de um café da manhã, eu passo muito mal. A minha barriga incha muito mais, meu intestino não funciona tão bem. E você sabe por quê? O trigo e o glúten, eles não são inimigos da alimentação. Só que a indústria começou a enriquecer o trigo para poder fazer uma produção em maior escala, para aumentar a produção, transformando esse grão de forma a gerar muito mais glúten e de forma que o trigo de hoje, ele é muito mais inflamatório, o glúten é inflamatório, mais inflamatório do que era antes. Então a gente vem sofrendo uma indústria. Outra coisa que eu preciso dividir com vocês, e aqui estou sendo bem polêmica mesmo. A indústria hoje da boa alimentação, ela está muito atrás da indústria farmacêutica. O que o mercado quer hoje? Que a gente adoeça, porque as farmácias, os laboratórios, a medicina, a química está ganhando milhares de dinheiro com o nosso adoecimento. Então o que eles querem mesmo é que tenha muito diabético. Tem um documentário que fala sobre isso, não é a minha área. Se você gosta desse assunto, eu vou te deixar uma dica que é assim, chama Food Choices. Food Choices, food de comida, escolhas alimentares, tá? Tem um documentário, acho que tem de graça no YouTube.
Se você gosta sobre isso, ele fala sobre o que significa você comer carne, que o quanto essa produção de carne, eu não sou vegetariana, mas inclusive Einstein disse que o futuro das gerações e a saúde estavam nos vegetarianos. Então, eu não sou, então não posso levantar essa bandeira, apesar de eu ver muita beleza, sobre a produção dos animais, o quanto que isso está poluindo, o quanto que está degradando a nossa biodiversidade por causa desse tipo de comportamento. Então, o quanto que isso tem sido prejudicial pra gente. E a gente cai porque é o tipo de informação que a gente tem. Comecei o vídeo de hoje dizendo, a informação é um grande elemento para sua tomada de decisão, para suas escolhas. Eu escolho baseado no que eu sei, no que eu conheço. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais a mídia traz pra gente, propaganda. Gente, as propagandas da Coca-Cola, vão comigo. As propagandas da Coca-Cola são maravilhosas, eu quero viver aquilo. Mas é um grande veneno. Você percebe o que eles fazem com a gente? De ter um estilo de vida bom, de ter saúde, de estar com os amigos, de ter uma vida legal, divertida. Mas ele está vendendo Coca-Cola. Veneno! E a gente acaba caindo. Por quê? E isso é muito estimulado. Porque a gente, adoecendo, a gente gasta rios de dinheiro em farmácia. E enriquece e fomenta todo esse mercado. Então, o que eu tô dizendo para vocês é que é uma indústria que existem muitos mitos relacionados à nossa alimentação saudável, né? Então, fica aqui o meu apelo para vocês prestarem atenção na comida. Eu não tô defendendo bandeira nenhuma, até porque enquanto mentora do EMA, o EMA é o grupo de emagrecimento, e a gente tem como máxima eu posso tudo. Eu posso tudo. Posso tomar Coca-Cola? Claro que você pode tomar Coca-Cola. Eu não vou te arrancar a Coca-Cola da sua mão, porque se você começar a tomar uma casca, como é? Tem um casquinha, meu marido que sempre fala dela, cassete, uma coisa assim. Não vou arrancar essa da tua mão. Você pode. A questão é, com quanto mais conhecimento, e aí eu entro, quanto mais conhecimento, quanto mais valorização, quanto mais autocuidado, quanto mais amor próprio você tiver, melhor a tua escolha. Você pode tomar Coca-Cola? Claro que você pode tomar Coca-Cola, mas você vai querer? Você vai querer? Depois do que a gente viveu aqui hoje, você vai querer fazer esse tipo de escolha mesmo? Será que quando você chegar no self-service, você vai cair na tentação da lasanha? Gente, é gostoso, tô falando, é gostoso. Mas eu tenho controle da minha alimentação. Eu escolho comer no meu prato no self-service. Não sei se você já viu, porque volta e meia eu tô postando aqui nos stories. Se você não acompanha os stories no Insta, acompanha, porque tem um monte de coisas super legais sobre a minha rotina, de como que eu lido com as coisas. Assim, metade do prato é verde, de salada. Então, o prato da Lúcia é o maior de todos, o meu é o maior de todos, de salada, né? E o que vai ser a sua escolha? Baseado em que escolhas? E eu ainda levanto a bandeira do orgânico, tá? E o orgânico, ele é um pouco mais caro? É um pouco mais caro, mas ainda é muito mais barato do que várias outras coisas no mercado. Vários outros carboidratos. Se você parar de comprar o biscoito recheado, o biscoito Mabel, o Pringles, o refrigerante no mercado e passar a comprar orgânicos, você vai gastar menos dinheiro. Bato uma aposta com você agora. Aceita o desafio? Vambora. E a opção, vou deixar aqui uma sementinha, vai que eu te conquisto, vai que eu te seduzo, se você tiver a possibilidade de cozinhar em casa, né? Se pudesse cozinhar em casa, e agora em tempo de quarentena, gente, eu tô emagrecendo porque sou eu que tô indo pra cozinha. Então eu consigo escolher o óleo que eu vou usar, a gordura, né? Eu não uso óleo de vegetal nenhum, não uso, só uso óleo de coco pra cozinhar. Ou um óleo de azeite de oliva tipo único, que ele é próprio pra cozinha, ou banha de porco. Aqui onde eu tô, eu tenho fácil acesso a banha de porco, eu sei que não é tão fácil de achar, mas percebe que eu tenho o poder de escolher qualquer gordura que eu vou comer, a quantidade de salada, o tipo de alimento, a forma de preparo. Então, se você puder, prepare a sua comida e ainda vai ficar mais barato. Porque se fica mais barato, é muito mais barato você pagar pela mão de obra do outro ou você usar a sua própria mão de obra. Olha que ganha-ganha. E eu tenho certeza que você deve estar pensando aí assim, ai, Lúcia, eu não tenho tempo pra isso. Você e esse seu mundo poliana cor-de-rosa.
Tá, também não tenho tempo no dia a dia, eu te entendo. Mas pode ser que você queira pensar também sobre prioridade. E tempo é prioridade. Então, se não for prioridade para você, e pode ser que não seja, eu tô te dizendo isso porque vai que fica uma semente para você. Não necessariamente eu faço, porque no meu dia não cabe mesmo eu ir pra cozinha todo dia. Agora, na quarentena, eu tô indo e tô me divertindo, para falar a verdade. Mas no dia a dia, não. Não sei se você já me conhece, mas eu tenho 3 trabalhos, 2 filhas. Um marido só, viu? Um marido só. Mas é a casa para cuidar, então é muita coisa. É muita coisa envolvida, né? Mas pode ser que você tenha um tempinho sim que você queira usar esse tempo e usar esse cozinhar como sendo uma das prioridades. Porque, de novo, a gente já falou nesse vídeo, o nosso cuidar da gente mesmo é muito prazeroso. Não só ter um corpo saudável, não só ter um corpo magro é muito prazeroso, mas também tem o caminho. O caminho é gostoso, apaixonar-se pelo caminho, de cuidar de mim, de cozinhar a sua própria comida, de tomar um banho gostoso. Eu sempre falo isso. Se você me acompanha, você deve ter ouvido isso. De tomar um banho gostoso, de passar um banho hidratante, fazer uma esfoliação, também demanda tempo, mas tem um retorno muito maior que é o cuidar de você, tá bom? Muito bem, eu quero só deixar uma sementinha aqui também, mais um pouquinho de conhecimento para finalizar esse vídeo, que eu gosto de conhecimento, eu gosto que você tenha conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor a tua escolha, e tudo que você tem na sua vida são as suas escolhas, certo? Então, olha só, eu procurei aqui e encontrei um gráficozinho que eu achei muito legal sobre a mudança de comportamento. Eu acho que vale trazer isso para você. Tem um outro vídeo aqui no canal também, que ele é só sobre esses estágios. Então eu entrei a fundo, destrinchei cada um desses 5 momentos. Mas aqui eu quero que você já saiba, só saiba que ele existe, que eu acho que já contribui. Já tem muito conteúdo nesse nosso vídeo. Existe um momento da mudança de comportamento que é o seguinte, é o pré-contemplativo. O que é pré-contemplativo? Eu nem sei que... nem estou incomodada de que eu estou acima do peso. Estou acima do peso e não estou nem incomodada. Não estou sem saúde, não estou tão bem, estou com síndrome metabólica, a glicose está alta, colesterol, pressão, tem muito a ver com sobrepeso, com alimentação. Isso não me incomoda. Pré-contemplativo, não estou contemplando, não me incomoda. Depois é quando ele passa a incomodar, é o estágio contemplativo. Opa! Percebi que depois você começa a preparar. Tá no meu armário. Onde tá meu tablet? Fiz. Bora lá. Contemplativo, preparação. Eu comecei assim, já entendi que eu tô no sobrepeso, que eu quero mudar alguma coisa. Depois eu venho para preparação. Antes da mudança de comportamento, eu venho pro preparação. Eu começo a me preparar. Eu começo, eu vou começar a seguir a Lúcia, eu vou ver o que ela tem para dizer, vou começar a pegar mais elementos, mais conhecimento, né? E depois você parte para ação. Eu vou fazer uma dieta, eu vou entrar pro EMA, eu vou buscar novos alimentos, eu vou fazer compra diferente no mercado. Ação. É aqui que começa a ter o resultado diferente. Percebe que tem 3 estágios antes? E o não menos importante, ou talvez, não dá pra dizer qual que é o mais importante, porque ele é um efeito cadeia, mas esse último aqui é o grande divisor de águas da sua vida. Que até aqui, muitas vezes, você já chegou. Você já não teve incomodado, você já se incomodou, você já se preparou para uma nova dieta, você começou uma nova dieta e... manutenção, não manteve. Não adianta se você fizer tudo isso. Então a mudança de comportamento ela precisa estar nesses quatro módulos. E a manutenção, gente, ela não é rápida. Existe uma pesquisa que diz que a manutenção do peso ela precisa estar entre 6 meses a 1 ano para você dizer que estabilizou o peso. Por isso que acontece com tanta frequência o efeito sanfona, porque não basta você agir, você precisa agir e manter o seu comportamento diferente. No começo do vídeo a gente falou sobre o comportamento X, resultado X. Comportamento Y, resultado Y. Você não pode ficar no Y só um pouquinho e voltar para o X. Você tem que ficar no Y para sempre. Manter. Meus queridos, hoje então
Era esse o conteúdo top, de qualidade. Convida outras pessoas para participar. Convida aquela tua galera que te influencia, aquelas pessoas que você gosta. Convida também para participar, para assistir esse conteúdo que tá transformando as nossas vidas, fazendo da nossa quarentena um ambiente mais gostoso. Se você está assistindo no Insta, ele fica gravado no Facebook. No Facebook, vai para o Facebook e também vai para o YouTube, né? Já já esses vídeos vão estar lá disponíveis também. E vamos que amanhã tem mais conteúdo de qualidade com vocês. Beijo grande, tenha um ótimo dia.